quando se assume a direção, né, a gestão de um ente federado, seja ele a qualquer nível, que nível for, as contradições são de fato latentes, né? E eu sou do Partido dos Trabalhadores e compreendo as limitações e as contrariedades e as contradições do meu partido. Compreendo, né? Governo há 10 anos governando centralmente o Brasil. Eu lembrava aqui quando o Luiz Paulo falava, e aí não é, eu estou falando isso do PT até por conta, Luiz Paulo, de sermos parlamentares e termos, eu sei que você também tem esse olhar crítico às posturas dos nossos governos quando eles assumem. Eu quero lembrar aqui, né, no processo de privatização pelo qual nós passamos, e as concessões dos pedágios, elas passam por isso. Nós não podemos deixar isso de lado. Eu me lembro da Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói, eu me lembro que eu passava na Ponte Rio-Niterói e você passava, o carro fazia assim, né? Pulando, porque era tanto buraco, medo de qualquer hora cair lá dentro. Era um descaso com a Ponte Rio-Niterói. E eu morava no Rio, tinha lá uma fraternidade em Niterói, que eu sempre visitava ali no Fonseca e outra ali no Santo Cristo. E eu ia muito a Niterói, voltava à noite, e às vezes eu tinha medo do carro despinguelar para a ponte afora, porque era muito buraco. Aí a ponte de Niterói foi recuperada. Gastou-se tubos de dinheiro. Depois de gastar tubos de dinheiro, a concessionária chega, recebe o direito de explorar por tanto tempo. E aí, como é que ela paga o governo? Com dinheiro emprestado pelo BNDES. São práticas que são recorrentes, né, daquela época e de hoje. Acho que essa prática é que, na verdade, ela traz às ruas o movimento do mês de junho e julho que a gente está vivendo. Então, eu queria dizer isso. E eu me lembro, para dar um outro detalhe, eu estava lá em Campo Grande, há tempos atrás, e eu falei assim, eu quero ir de trem. Mineiro, né, aquela história, né, vem para o Rio de Janeiro, andar num trem é matar saudade, é voltar para casa, né? Aí eu quero ir de trem para Campo Grande. Fui para Campo Grande de trem. Visitei lá uma família, uns amigos. Aí na volta disse assim, eu quero que vocês me acompanhem, vamos lá, vamos caminhando. E fomos caminhando com eles. Aí chegou lá na estação, um companheiro a quem eu tinha visitado falou comigo assim, por onde você quer entrar? Você quer entrar pela roleta ou pelo buraco na cerca? Né? E o buraco na cerca era para dizer que a administração ferroviária estava falida. Porque tinha que a sociedade comprovar que aquilo não presta, que o governo não serve para isso. E que, portanto, tem que entregar. Então, são esses processos duros que nós vivenciamos. E aí, não sem importância, eu queria sugerir a vocês, assim, até por conta de que o Luiz Paulo já, né, discorreu tão bem sobre a questão dos pedágios, né, das vias pedagiadas, das concessões. Aqui no Rio nós temos, né, a Lança, que é a concessionária que explora a linha amarela, que eu acho, assim, eu como parlamentar municipal fico envergonhado, né, porque dentro da própria cidade, um pedágio caro como o pedágio da linha amarela, né, e o camarada deixa o carro em casa, ao invés de deixar o carro em casa, vem de carro, porque não tem transporte público oferecido para ele. Aí ele vem em casa, ele paga a passagem do ônibus, né, como ele paga a passagem do ônibus no seu próprio carro. Então, quer dizer, essa aberração que a gente tem na cidade, e podíamos falar de tantas outras dimensões, que é a questão da sobrecarga tributária sobre o contribuinte, que vem sob efeito de IPVA, que o Luiz Paulo falou, sob efeito dos impostos nos combustíveis, sob imposto do automóvel que compramos, e tanta coisa que a gente podia falar. A gente sabe de tudo isso, né? E para além disso, nós ainda temos que desembolsar, né, quando passamos nos pedágios, e os questionamentos praticamente não são feitos, porque parece que é tudo muito
muito natural, muito normal, né? O questionamento que o senhor fazia, né? Que no fundo é uma angústia, né? O que eu faço com essa via para ter que pagar esse valor, né? É o meu o pneu do meu carro que deixa uma fuligem ou que desgasta um pouco o asfalto. A que proporção, né? Que real é esse que nós pagamos? E aí eu queria sugerir que, já que falamos do pedágio, que vocês me ouvissem um pouquinho, até porque esse é o primeiro momento depois da grande confusão que se estabeleceu na Câmara Municipal nesses últimos dias e que hoje ainda está lá ocupada por ainda uns 100 manifestantes, o plenário da casa. Eu fiquei a tarde toda lá tentando negociar, conversando com o pessoal da segurança, com o choque que está dentro da casa, e tem um batalhão na frente da Câmara, tem em torno de umas 400 pessoas ainda agora lá na Cinelândia, a situação lá está meio crítica, e eu queria falar um pouquinho, se vocês me permitem, sobre a CPI dos ônibus, para a gente também estabelecer nisso uma discussão, e acho que eu vou contribuir mais do que se eu ficar entrando pela discussão do pedágio, até porque acredito que já estejamos contemplados. Pela proporcionalidade dos partidos, o PMDB, aliás, um bloco que é formado pelo PMDB e por outros partidos, indica 4 membros, portanto, é um bloco de 24 vereadores, indica 4 membros e, portanto, preenche a CPI. E aí o Eliomar é membro, porque é o primeiro signatário, é o proponente, e 4 membros desse bloco, que, se não me engano, se chama Por um Rio Melhor. Né? Esse bloco de 4, que apresenta 4 vereadores. É Por um Rio Melhor, ali? Acho que é, né? 4 vereadores. E aí, depois dessa composição dos 5 vereadores, vem uma vaga para o PT. E essa vaga é a vaga que eu ocupo. Somos 4 vereadores, a vaga que eu ocupo, que é a vaga de suplência. Suplência na CPI dos ônibus. Alardeou-se, hoje mesmo escutei diversas vezes, dizendo o seguinte, que a prática da Câmara é que o regimento interno da Câmara diz que quem propõe a CPI é quem a preside. Isso não é real. Não é a verdade. O regimento diz que, ao ser instituída uma CPI, o seu proponente é membro nato. Mas os membros da CPI elegerão o presidente e o relator. E aí, onde é que está o impasse? O impasse está em que as ruas, né, o movimento nas ruas, o movimento que tomou conta da Câmara e dessa discussão da CPI dos ônibus nesses últimos dias, deseja que o vereador Eliomar seja o presidente. E é legítimo que deseje. Então, se a gente tem uma questão legal, uma questão regimental, que diz que o presidente pode ser qualquer um dos 5, necessariamente o Eliomar não tem garantida a presidência, mas que pode ser qualquer um dos 5, pode inclusive ser o vereador Eliomar. Então, falta nesse momento a sensibilidade da Câmara de entender que poderia dar a presidência para o Eliomar. Mas também reza aquela prática antiga de toda discussão de CPI, porque não se concebe na cabeça de um gestor, na cabeça de governo, que alguém presida uma CPI sendo de oposição. Se o governo puder intervir, ele intervém. E é isso exatamente que acontece. Então, hoje, pela manhã, foi feita uma reunião de instalação da CPI. Éramos lá, isso nunca aconteceu na história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Éramos lá mais ou menos uns 20 vereadores presentes. E à mesa estavam o vereador Eliomar Coelho, presidindo, porque é o mais idoso, é o mais antigo na casa e também de maior idade. O vereador Washington, vereador Chiquinho Brazão, vereador Renato Moura e vereador Jorginho da SOS, compondo a mesa e presidida pelo Eliomar Coelho, que era o de maior idade, o de mais idade. E aí, ao abrir a sessão, Eliomar tinha que fazer a votação, e a votação elegeu para presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Ônibus o Chiquinho Brazão, irmão do Domingos Brazão, que é um vereador da região de Jacarepaguá, e elegeu o professor Washington como relator dessa CPI. E aí o pessoal inconformado, ocupou a Câmara. Estão lá ocupando a Câmara até agora. Que leitura política nós podemos fazer disso?
Primeiro, a leitura da insatisfação. A leitura da insatisfação com o sistema de transporte rodoviário do Rio de Janeiro, que assim, sem a gente economizar nenhuma palavra, ele se constitui praticamente numa máfia, em que o fortalecimento de metrô e de trens e de barcas, por exemplo, não se dá porque se prioriza o transporte rodoviário. E um transporte rodoviário capenga, um transporte rodoviário caduco, um transporte rodoviário que criminaliza o trabalhador rodoviário e que o coloca contrário à população e a população contrária a ele, porque o trabalhador ele tem que, ao mesmo tempo, dirigir o ônibus, cobrar a passagem, tomar conta da segurança do ônibus e, portanto, ele esgotado, ele ainda é chamado a dobrar, numa dobra para a qual ele ganha 40 ou 50 reais pela dobra. E aí ele trabalha, ao invés de trabalhar 6 horas, ele trabalha praticamente 12 horas, colocando em risco a sua própria integridade e a vida das pessoas. Haja vista, nós tivemos aqui o acidente no viaduto da Ilha do Governador. Ontem tivemos o acidente do ônibus vindo de Itaguaí. Tivemos um acidente anteontem de 3 ônibus engavetados no BRT. Hoje teve outro, e amanhã terá outro, e não precisa de ser profeta para fazer isso, para dizer isso. Né? Por quê? Porque a situação é insustentável. Então, o que clama, o clamor da CPI dos ônibus, é esse clamor que, por mais que seja o Eliomar que a propõe, mas esse é um clamor social, clamor da sociedade, que quer discutir, como diz o movimento social, quer discutir a caixa preta do transporte, quer abrir esses porões que são inóspitos a nós, simples mortais, e apenas que acolhem e que hospedam aqueles que fazem o jogo dos empresários do transporte. Então essa é a situação colocada na Câmara. E aí, eu queria aqui, algumas pessoas eu conheço, né, a gente já se encontrou por aí, mas eu sei que o Fábio e o Celso, 2 companheiros, têm participado do Fórum de Mobilidade. Nem combinei com eles isso, está ali o Alípio, né, chefe de gabinete lá do nosso mandato. Aqui, assim, esses parlamentares, assim, quando pegam o microfone, acabam, às vezes, no meio da conversa, tendo algumas ideias que nem partilha com quem devia partilhar antes de partilhar com o público, né? Mas queria partilhar com vocês uma preocupação. A preocupação é a seguinte: nós primeiro corremos o risco de a CPI não dar em nada. Corremos esse risco. Corremos o risco de a CPI não apurar como deve apurar as coisas. E corremos um outro risco, segundo o dizer do próprio vereador Eliomar Coelho, o risco de o vereador Eliomar Coelho, que não recebeu a presidência da CPI, de ele dizer assim: olha, eu não quero participar desse circo, conforme ele costuma dizer. Eu não quero participar da CPI dos ônibus. Eu não quero compactuar. E aí eu queria partilhar com vocês e queria dar, assim, o entendimento, né, da minha preocupação. Porque se o Eliomar sai, quem entra sou eu, né? É um pouco isso. Quem entra sou eu. E aí, como é que eu contribuo? Vocês que têm discutido o transporte, vocês que têm discutido a mobilidade, vocês consideram, e eu tenho a minha consideração, eu tenho a minha convicção, mas que nós podemos fazer a mudança por dentro ou podemos fazer a mudança por fora? Que nós, estando lá, podemos, porque eu sou muito a favor de que, se a CPI de fato não andar, que a gente faça uma CPI que seria uma comissão popular de inquérito, em vez de parlamentar popular. Não tem problema, uma paralela. Pois não. Se me permite fazer um relato de uma ocupação que ocorreu há pouco na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que tem, eu acho que tem, assim, vamos dizer, que vai nos dar, assim, um retrato do que ocorreu lá, o que pode ocorrer aqui. A coisa de uns 20 dias, 30 dias, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi ocupada durante 12 dias por um movimento social
que reivindicava o término do pedágio da ponte que liga a cidade de Vitória à cidade de Vila Velha. Existia uma proposta de emenda parlamentar que zerava o imposto. Imediatamente, no 12º dia, que já a ocupação já tinha, assim, vamos dizer, já tinha conseguido dominar a mídia, o pedágio foi reduzido de 1,60 para 70 centavos, e eles ainda ocupados. Então houve uma negociação de que eles sairiam desde que na segunda-feira colocasse a proposta para a votação. E assim foi feito. A proposta foi rejeitada. O movimento não cessou, continuou. Então, o que aconteceu lá, eu acho que pode refletir aqui. Essa ocupação ocorrida hoje na Câmara de Vereadores, ela tem uma importância muito grande para o desfecho dessa CPI. Essa é a minha opinião. Obrigado. A minha questão é o seguinte: eu acho que quanto mais dentro a gente estiver para discutir, melhor. Agora, o que um membro como o Eliomar, ou o senhor Eliomar saindo, você pode conseguir apurar? Você pode... Como é que se pede solicitamos a planilha, etc. e tal, no tal lugar? Qualquer um da CPI pode, ou a CPI tem que votar o pedido de planilha onde? Se tudo que for pedido absolutamente dentro do que é necessário, e ninguém é ingênuo para saber o que não é, o que tem coisas que são fundamentais para a CPI e adiante, se você não consegue pedir esses dados, não há o que fazer, e é assim que denunciar. Aí, se o Eliomar sair por causa disso, eu acho que você não deveria nem entrar denunciando o mesmo fato, porque o importante é ter os dados e esses dados tornarem públicos. Funcionando assim, a gente pode discutir. Agora, se os outros da CPI vão barrerar os pedidos necessários, não há o que fazer lá dentro. Deixa eu só tentar aqui dar a minha opinião. Eu já participei de muitas CPIs, algumas com controle do governo. Qualquer CPI que vai incomodar o governo, ele se movimenta para controlá-lo. Controlar, totalmente. Ter maioria nas decisões de que vai votar. Porque o relatório final é votado, o relatório parcial é votado, e tudo que as pessoas que você vai chamar para a oitiva